tá? Mas pensa o seguinte, vamos supor, tá? Vamos fazer uma suposição apenas, e eu vou fazer até de uma outra cor de caneta para você perceber, que nós tivéssemos mais um número aqui, mais um 7 aqui, tá? Esse 7 aqui, ó, eu incluí ele, tá? Então nós teríamos dois números que aparecem mais vezes, o 7, uma vez, duas vezes, e o 21, uma vez, duas vezes. Se fosse assim, se nós tivéssemos duas vezes o 7, duas vezes o 21, ou tivéssemos dois números que sejam 3, 4 vezes, tivéssemos mais de um número que aparece duas ou aparece mais vezes, então nós teríamos neste caso, e aqui só uma suposição, nós teremos uma coleção de dados bimodal. Porque bimodal nós teríamos duas modas. Vamos supor que tivéssemos 3 valores que aparecessem mais. O mesmo número de vezes, mas mais vezes que os demais valores, né, que os demais elementos. Então nós teremos uma série trimodal, uma série de dados trimodal. Nesse caso aqui, nessa suposição, seria bimodal. Então nós teremos duas modas. Então nós responderíamos que a moda é 7 e 21. Então, uma coleção de dados pode ter quantas modas forem. Ok, gente? Vamos fazer mais uma suposição aqui, né? Se nós tivéssemos assim, professora, 3, 3, 5, 5, 11 e 11. Professor, qual que é a moda dessa frequência de dados aqui? Bem, nesse caso, nós teríamos uma moda trimodal, uma frequência de dados trimodal. Nós teríamos 3 modas, 3, 5 e 11, porque todos aparecem o mesmo tanto de vezes, né? Então, muito bem. Mais uma suposição sobre moda ainda. Imaginemos que nós não tenhamos nenhum valor que aparece mais vezes. Vamos supor que nós não tivéssemos esse 7 e não tivéssemos o 21, uma suposição. Então, nós não teríamos nenhum dos valores da frequência de dados, da distribuição de dados, que aparece mais vezes que os outros. Nesse caso, nós teríamos uma frequência amodal, sem moda. Tá ok? Nesse caso aqui eu falei trimodal, né? Mas para ser trimodal nós teríamos que ter mais um dado ainda aqui que não fizesse parte da moda. Nesse caso sim, nós temos 3 modas, uma frequência trimodal. Se todos aparecem o mesmo tanto de vezes, então nós teríamos também uma frequência de dados, uma sequência de dados amodal, sem modas. Muito bem, ficou faltando ainda para esta nossa aula é a mediana desses dados, né? Vamos lembrar aqui que de todos os nossos dados, eles estão dispostos aqui, né? Então não precisamos recorrer a esses dados aqui. Deixa eu apagar eles aqui, porque nós fizemos algumas suposições. Então, para a gente conseguir calcular a mediana dos dados, tá? E eu vou agora dizer o que é mediana, é o elemento central. O elemento central. Como é que nós achamos o elemento central? Primeiro nós vamos colocar em ordem crescente ou decrescente dos dados. Então vamos lá. Vamos pegar o menor de todos os dados, se não me engano é o 7. Né? 7. Vou dispor todos os dados em ordem crescente. Tá ok? 7. E vou riscando aqui. 8. Vou riscando aqui. 9, vou riscando aqui, depois temos o 11, esqueci o 5, nós tínhamos o 5, eu vou colocar inicialmente aqui, então 5, 7, 8, 9, 11, depois nós temos o 13, depois nessa sequência aqui nós pulamos para 21, nós temos 2 números 21, então eu vou escrever 2 vezes, repete quantas vezes for necessário. Depois do 21, nós temos aqui o 37, certo? Depois nós temos o 44. Depois nós temos o 47. Depois nós temos o 51. E por fim, o 63. Pronto. Dispomos todos os dados em ordem crescente. Agora então, eu vou começar a escolher qual é o meu dado central. Vamos ver quantos dados nós temos mesmo? 13 dados.
Se eu pegar esses dados aqui, eu tenho 13, e dividir ao meio, não dá certo, porque vai sobrar um dado, né? Eu vou ter um grupinho de 6 dados aqui, outro grupinho de 6 dados aqui, e vai sobrar um dado lá no meio, né? Isso você consegue perceber, certo, gente? Então, eu vou ter que achar o sétimo dado, certo? Porque até o 6 eu estou no primeiro grupo. O sétimo dado, eu estou bem no meio. E a partir do oitavo, eu estarei no segundo grupo. Quer ver como acontece isso? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 6 primeiros dados que fazem parte desse grupo aqui. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 6 últimos dados que fazem parte desse grupo aqui. E o sétimo dado sobrou. Tá aqui, ó. Essa aqui é minha mediana. Então, nós temos que a mediana desses dados é 21, porque é o elemento central. Tá certo, minha gente? Mais uma coisinha apenas. Professor, vamos supor que nós não tenhamos 13 dados, ou seja, número ímpar. Porque quando nós temos um número ímpar de dados, sempre vai sobrar um no meio quando colocarmos em ordem crescente ou decrescente, e esse um que sobrar no meio vai ser a minha mediana. Mas, professor, e se nós tivermos um número par de dados, o que nós podemos fazer? Certo? Então, vamos fazer assim, ó. Vou virar a folha, tá? Vamos considerar uma nova frequência de dados. Vamos considerar que nós tenhamos os números 4, 6, 7... 8, eu já vou colocar em ordem crescente, né? 10 e 11. Nós temos 6 dados. Se nós quisermos a mediana desses dados, nós vamos então pegar os nossos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, dividir por 2. Se eu pegar 6, eu vou fazer aqui embaixo, 6 e dividir por 2 vai dar 3. Ou seja, eu tenho um grupinho de 3 elementos aqui e um grupinho de 3 elementos aqui. E aí, professor, não tem mediana, né? Porque não tem elemento no meio. Opa, quando isso acontece, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os nossos 2 elementos centrais, tá ok? Seria o 7 e o 8. Nós vamos somar e fazer uma média aritmética desses 2 elementos. Somar e dividir por 2. 7 mais 8, 15. Dividido por 2, 7 e meio. Muito bem. Então, nós vimos vários passos nessa aula, né, meus alunos? Vamos lá. Sei que está um pouco longo. O que nós estamos estudando? Medidas de tendência central da estatística. Média aritmética, simples, moda e mediana. Eu dei alguns dados, nós calculamos a média aritmética, somando todos eles e dividindo pelo número total de dados. Aproximamos a uma idade aproximada de 26 anos. Posteriormente, nós passamos, então, a calcular a moda, que é o elemento que mais aparece, é só ver aquele que se repete mais vezes. Pode ser que uma frequência de dados seja bimodal, trimodal, se tiver mais de uma moda. Pode ser que seja amodal, se não tiver nenhum elemento que se repete mais que os outros. Depois disso, nós calculamos a mediana, que é o elemento central. Como? Dispondo todos os nossos dados em ordem crescente ou decrescente. Se o número de dados for ímpar, fica fácil, nós teremos um único elemento central, e esse elemento central é a mediana. Se a nossa frequência de dados, né, a nossa sequência de dados, tiver número de dados par, então nós vamos dispor em ordem crescente ou decrescente igualmente, pegar os 2 elementos centrais, somar e dividir por 2. E assim nós terminamos essa nossa primeira aula sobre estatística.